Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, hoje 28 de agosto, quarta-feira. Bom, destaque para vocês aí, repercussão ainda da decisão ontem da segunda turma, inclusive aí pessoal subindo hashtag no Twitter, muda Carminha, e a Carmen Lúcia foi a que mais surpreendeu. Surpreendeu alguns, né? Outros não se surpreenderam. E é interessante, né? Muda Carminha, hashtag muda Carminha, na verdade não, era hashtag volta, né, Carminha? Porque a Carmen Lúcia, quando presidiu a segunda turma, quando ela presidiu o Supremo, né, aí no lugar antes, né, do Dias Toffoli, ela teve ali uma postura bastante equilibrada, né, foi muito elogiada aqui no site, mas parece que alguma coisa aconteceu. Então, na verdade, a gente deve perguntar, o que aconteceu, Carminha? Conte pra gente, né? Abra o jogo. Desabafe, não guarde isso no seu coração, porque realmente essa mudança de postura, ela nos incomoda muito e mais grave do que isso, ela cria uma situação muito ruim no próprio plenário, né? A gente, nas últimas votações de casos sensíveis, importantes, prisão em segunda instância, né? A própria liberação do Lula, enfim, vários casos aí de repercussão, nós tivemos um placar muito apertado, 6-5, né? 6 ministros contra 5. Vocês vão lembrar que a Rosa Weber era, vamos dizer assim, esse pêndulo aí na balança. Era quem ficava na balança, era o fiel da balança e a gente fazia muita pressão para ela manter o voto favorável. Mas agora parece que o fiel da balança que mudou, né? Agora nem mais fiel da balança, agora virou a balança para o outro lado. A Carmen aí, ao se posicionar junto lá, alinhada com o Gilmar Mendes, com o Ricardo Lewandowski, enfim. Conte pra gente o que aconteceu, né? Pessoal, aí saíram umas matérias hoje dizendo que ela tá meio ressabiada, que a repercussão de tudo isso deixou ela preocupada e que agora os ministros estão tentando discutir uma saída, né, para essa situação, tentando modular a decisão depois, quando esse caso for para plenário, né, vão tentar modular essa decisão para que ela seja aplicada só nos casos em que houve pedido da defesa, né, recurso da defesa ali, a decisão na primeira instância e que foi negado e tal, enfim. Vão tentar aí alguma saída jurídica. Lá na PGR, eu ontem até mencionei que a gente estava aqui torcendo para que eles pedissem, para que o caso fosse, né, recorressem para que o caso fosse para plenário. Hoje eu apurei, isso não é possível. O que a PGR pode fazer, se é que vai fazer, é entrar com um embargo aí, com efeito infringente, para tentar questionar essa decisão. Isso ainda está sendo gestado, a gente não sabe se vai ter recurso, se não vai ter, mas, enfim, nessa novela, né, nós tivemos aí a decisão, tivemos ao longo do dia já a defesa de Lula pedindo um HC, entrando com HC, no caso do Instituto, tentando fazer uma gambiarra jurídica também ali, tentando estender os efeitos para a questão do triplex, para a questão do sítio, para o caso do sítio, as condenações, né, dos dois casos, uma verdadeira... um recurso bem criativo, né? Aliás, eu falei da jurisprudência evolutiva, né? E na verdade trata-se, como não se trata de uma evolução, eu quero corrigir o termo, né? Trata-se, sim, de jurisprudência criativa. Aliás, uma coisa muito própria dos anos do PT, né? Quando a gente tinha contabilidade criativa lá do Guido Mantega, agora a gente tem a jurisprudência criativa. O Júlio Marcelo definiu isso muito bem ainda há pouco no Twitter. Eu até dei um RT. Para condenar alguém, não é necessário mais apenas observar o devido processo legal existente. Agora é preciso adivinhar aquele que ainda será criado por interpretação futura do STF. Não há como seguir regras que ainda não existem. E aí eu acrescento aqui a fala muito bem colocada do Júlio Marcelo, e não se pode aplicar novas regras de forma retroativa. Tá? Inclusive nós estamos fazendo aqui uma investigação de decisões do próprio STF. Eu recebi algumas informações de que os ministros já tiveram um caso semelhante em que decidiram dali para diante. Estou tentando localizar isso aí, a gente
né, a nossa equipe aqui, analisar esse negócio para ver se é isso mesmo, porque se for, só torna ainda mais frágil, incongruente, né, polêmica e absurda essa decisão de ontem. Então, agora tivemos a decisão do Fachin em relação a uma das queixas aí da defesa do Lula, mas o Fachin, ele fez duas coisas. Ele não decidiu ainda em relação ao HC, esse HC Gambiarra, mas ele decidiu em relação a um outro pedido, no caso do Instituto, e ele simplesmente determinou lá que o juiz Bonar, que está lá na 13ª Vara, então utilize essa nova hierarquização aí estabelecida aí das oitivas, né, nas alegações finais, né, para que não tenha problema, para que não gere nulidades enquanto isso não for discutido pelo plenário. Então fica aí, vamos dizer assim, como uma decisão da segunda turma, como uma decisão temporária, né, e aí preventivamente o Fachin determinou para o Bonar, falou, ó, esse caso do Instituto que não tem condenação, refaça aí as alegações finais, deixe a alegação final do Lula por último, e que aí a gente não contraria a decisão da segunda turma, embora o Fachin tenha sido voto vencido ontem, se colocando contra, né, essa tese absurda, né, uma tese realmente que ela vai entrar aí para os anais aí dos abusos de autoridade do nosso querido STF, né, que depois desse inquérito geral, agora parece que resolveu reinventar, né, todo o sistema, né, político, jurídico do nosso país. Então, há pouco tempo, inclusive, nós tivemos aí alguns articulistas falando justamente de que já somos vítimas de um golpe de Estado praticado pelo STF. E esse tipo de interpretação que se dá, né, em função desse tipo de comportamento, né? Você criar regras inexistentes, né? Você criar regras dentro do processo que você tem lei, tem tudo, tem Constituição, tem Código de Processo Penal, tem tudo ali para fundamentar, e você busca ali uma forma de reinterpretar isso. Aliás, né, isso começou lá atrás, nós tivemos também uma jurisprudência dessa criativa no caso do próprio impeachment, tá? Quando o Lewandowski reinterpretou a Constituição e não tirou os direitos políticos de Dilma Rousseff, embora ela tenha sido empichada. Bom, dito isso, para fechar esse tema, que é muito polêmico, teve muita reação, pessoal aí motivado nas redes, no meio jurídico também, todo mundo achando uma aberração isso que aconteceu, obviamente porque, né, é um risco real para a Lava Jato. Aliás, antes de encerrar essa temática, a própria Lava Jato se manifestou ainda há pouco e divulgou o seguinte, deixa eu pegar aqui para vocês, divulgou a seguinte informação, eles fizeram um levantamento, se mantida essa tese, né, da segunda turma, poderão ser anuladas 32 sentenças envolvendo 143 dentre 162 réus condenados pela Operação Lava Jato. Durmam com um barulho desse, tá? Esperamos que esse HC Gambiarra, o Fachin, ou ele denegue isso, ou leve justamente, afete isso ao plenário, para que essa discussão seja travada então de forma definitiva no plenário, para que todos se exponham, né? Exponham sua opinião e se exponham para a sociedade, todos os ministros com as suas posturas, tá? Voltamos aqui então à nossa TL do dia, a nossa pauta do dia aqui, e eu dou destaque para o seguinte, vocês tiveram em primeira mão a informação lá do TCU, que eu publiquei em primeira mão, o seguinte, eles concluíram mais um relatório de auditoria daqueles financiamentos de obras no exterior. Como eles separaram em diversos setores, agora concluíram o relatório das auditorias de obras rodoviárias. Foram feitas em todos os países, né, nas ditaduras africanas, países da América Latina, enfim, nos amigos, né, do PT.
Para vocês terem uma ideia, foram empregados nesses empreendimentos, foram liberados pelo BNDES cerca de 2 bilhões de dólares. Metade disso, 1 bilhão, foi desviado. Exatamente. 1 bilhão, metade, 50%, foi desviado. E isso não é chute, não. Tem a tabelinha, tem tudo, o relatório, a íntegra está disponível lá no site para vocês consultarem. E tem a tabela que eu coloquei lá em Luanda. Você tem aqui de tudo, cara. Estrada, até, olha, praticamente aqui, ó. Corredor viário, enfim, dá uma olhadinha lá, tá tudo no nosso site. Praticamente Angola, Gana, Guatemala, Honduras e República Dominicana são os países, né, que tiveram obras rodoviárias financiadas por você, tá bom? Você que provavelmente mora num lugar que ou se não tem saneamento, ou se não tem asfalto na rua, tá tudo cheio de buraco, você não tem serviço para nada, você que já quebrou seu carro batendo em buraco, você que não consegue ir para o litoral para curtir as suas férias sem ter que trocar o step, ou tendo que comprar um SUV, um trail qualquer da vida, durma com esse barulho, tá? Você financiou obras rodoviárias nesses países aqui. Angola, Gana, República Dominicana, Guatemala e Honduras. Mas o pior, metade desse valor foi desviado. 1 bilhão de dólares, o que daria aí um pouco mais de 4 bilhões de reais. Acabou, Cláudio? Não, não acabou não. É pior do que vocês pensam. No relatório, o Augusto Sherman, que é o ministro responsável por essas análises, aliás, é de fato quem está abrindo a caixa preta do BNDES já há muito tempo. Já elogiei aqui, é um servidor público competente, aí, exemplo, né, exemplar, ele, sua equipe, eles têm feito um trabalho silencioso, mas muito técnico, muito competente, desde 2015. Não é fácil fazer isso, tá? Então, tá tudo no detalhe, esmiuçado. Bem, ele nesse relatório, ele pega não só esses 4 bilhões de reais que foram desviados, mas ele junta também com os achados de outros relatórios de auditoria já prontos, tá? Em áreas, setores, né, que foram já investigados. Exportação de serviços para obras de geração e transmissão de energia, obras de infraestrutura urbana e obras de portos e estaleiros. Então, juntando tudo, dá 12 bilhões de reais desviados. E aí ele ainda faz uma projeção, considerando esse percentual médio de 50% de desvio, que tem obra que desviou 40%, tem obra que desviou 60%, quase 70%. Ele faz uma média e, tirando essa média de 50%, significa que teriam sido desviados nos 10 anos dessa política aplicada aí pelo governo do Lula e da Dilma, nada menos do que 21 bilhões de reais. Em julho eu publiquei uma cifra bastante parecida, minhas fontes já me diziam que isso estava chegando nesse valor, 20 bilhões que eu publiquei, foi um pouquinho mais, 21 bilhões. Então, gente, tá aí. O TCU abrindo essa caixa preta, tá, com dados técnicos. Todos esses achados, eles serão remetidos agora para o Ministério Público, Polícia Federal, para o próprio BNDES, vão subsidiar para o STF, vão subsidiar inquéritos, denúncias existentes que estejam investigando alguma coisa relacionada, que tem algum nexo com esses dados, tá? E aí, eu destaquei uma análise feita pelo próprio Sherman, né, dizendo o seguinte, ele traçou um paralelo, em função dos dados levantados por essas auditorias, ele traçou um paralelo com o Petrolão. E ele diz o seguinte, abre aspas, essas investigações apresentam indícios no sentido de que o mesmo tipo de articulação ilícita entre empreiteiras, políticos, partidos políticos e agentes públicos, descortinada em contratos da Petrobras,
pode ter atingido o BNDES e as operações aqui tratadas. Esses indícios foram aparentemente reforçados pela delação premiada de Antônio Palocci Filho. Tá? Em paralelo, sobejam indícios nesses autos de que as falhas e irregularidades observadas produziram benefícios indevidos às mesmas empreiteiras brasileiras que lá foram indevidamente beneficiadas, pelo que podem ser frutos do mesmo tipo de articulação ilícita entre as mesmas referidas partes. E aí, olha, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, todas elas, tá? Especialmente elas. Então, gente, eu me questionei, fiz até um tweet aqui para quem não me acompanha, vai lá no Twitter e põe lá, @Cláudio E. Dantas, vocês me sigam lá e vocês vão acompanhar primeiro as notícias mais importantes, as que importam. Eu não fico colocando coisa irrelevante no Twitter, então eu coloco só aquilo que realmente importa, aquilo que tem relevância para a formação de opinião de vocês, assim como meus pensamentos, minhas opiniões. Né? E aí eu fiz só um questionamentozinho básico, né, diante desse absurdo, que é o seguinte: de onde será que vem o dinheiro para pagar os advogados dessa organização criminosa liderada pelo Lula? Por que tanto empenho de parte do STF para soltar esses criminosos, inclusive o Lula? Quem financia a campanha internacional e nacional contra a Lava Jato? São questionamentos, né? Vocês todos, pelo menos, têm a sensação de que sabem a resposta, né? E diante desses 21 bilhões roubados lá fora, nós nem sabemos onde está esse dinheiro, provavelmente em contas correntes, né, em departamentos de propina, de governos, né, em conta de amigos, né, de ditadores amigos, é praticamente impossível chegar a esses valores. Mas uma coisa é certa, como disse Gilmar Mendes há um tempo atrás, né, quando posava de vestal aí, enquanto as suas vestes não eram alcançadas por nada, ele disse que a gente viveu uma cleptocracia do PT, né? E na verdade é uma cleptocracia, sim, comandada do PT, mas em conluio, em parceria com o MDB, com o PSDB, com o PP e com todas essas siglas, principalmente essas e outras mais, né? Que se alugam, né? Alugam seus apoios, enfim, nesse nosso teatro que a gente vive aqui da nossa democracia, da nossa república. É realmente incrível. E eu gostaria de fechar o nosso momento antagonista, o nosso vídeo, com algumas observações em cima de fatos, obviamente, que eu fiz ao longo do dia aí. Me chamou muita atenção a prescrição dos crimes do Paulo Preto, né, lá no Ministério, está sendo investigado lá no Ministério Público Federal em São Paulo. Já tem tempo que eu estou incomodado com aquilo, né? Então eu estava ali e tal, deixa eu me preocupar um pouquinho mais. E aí me debrucei aqui, fui verificar e de fato tem muita coisa parada no Ministério Público Federal em São Paulo, tá? Muita coisa importante que está parada lá. Quer um exemplo? Caso Lula e Luleco, lavagem de dinheiro, touchdown, tá? Foram indiciados pela Polícia Federal no início do ano, deveriam ter sido já denunciados antes disso pelo Ministério Público Federal. Denúncia pronta, chegamos a noticiar isso, não foram. Lula, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Luiz Cláudio Lula da Silva, Luleco, lavagem de dinheiro. Dinheiro aí, pelo menos 2 milhões dentro de 10 milhões, 2 milhões da Odebrecht de contrapartida ali, pelos benefícios que o Lula dava para essa empreiteira, a relação promíscua que ele criou com a Odebrecht, e obviamente que ele sempre pedia ali uma ajuda para os filhos, né? E o Luleco criou essa empresa chamada Touchdown, organizava um torneio de futebol americano que era uma fraude, né? Enganou tanta gente aí boa, e deveria já ter sido denunciado. Só que o Ministério Público Federal de São Paulo, ele não ajuiza a denúncia. E não é só essa. Nós temos pelo menos mais 3 denúncias importantes que também estão prontas para serem ajuizadas e não são. Uma é contra o Frei Chico,
o irmão do Lula, pela mesada que ele recebeu da Odebrecht de 2002 a 2015. Outra contra o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, pelo 1 milhão que ele recebeu da Odebrecht na negociação do contrato da construção do Porto de Mariel em troca da importação de vacinas cubanas. Outra contra Guido Mantega pelo 1,6 milhão que a empreiteira pagou à revista Brasileiros a título de patrocínio, a pedido do ex-ministro, e cujo valor foi descontado da planilha pós-Itália, ou seja, a planilha que era gerida aí pelo Guido Mantega. Quer mais? Ah, Cláudio, você está contando, mas não está sendo específico, então eu vou dizer para vocês. Peguei um despacho aqui da juíza substituta, Bárbara de Lima, que ela, em março, ela teve lá uma inspeção, né, e aí requisitou o Ministério Público. Só que é o seguinte, deixa eu explicar para vocês cronologicamente. No dia 15 de janeiro, a Justiça de São Paulo tinha intimado o Ministério Público para que se manifestasse sobre uma representação da Polícia Federal que pedia a remessa desse caso do Lula e do Luleco para uma vara especializada em lavagem de dinheiro. 2 meses depois, justamente, a juíza Bárbara requisitou os autos para uma inspeção e descobriu que o Ministério Público não havia se manifestado. Passaram 60 dias e ele não se manifestou. E aí ela escreveu o seguinte: decorridos aproximadamente 60 dias, o MPF sequer se manifestou. Ao revés, os autos somente foram devolvidos em razão da necessidade de inspeção judicial a ser realizada nesta vara. Referida inércia contribui severamente para a inefetividade da persecução penal e não pode ser tolerada. Aí ela mesma, a magistrada, acabou despachando diretamente sobre o pedido da Polícia Federal, deu 5 dias para o novo posicionamento do Ministério Público e quem consulta o caso descobre que o prazo se extinguiu e nada aconteceu, está lá paradinho desde o dia 2 de abril, sem manifestação do Ministério Público Federal. Então, olha, vocês me desculpem, mas não dá para chamar o MPF de São Paulo de Lava Jato. Para ganhar o selinho da Lava Jato, tem que trabalhar. Para ganhar o selinho da Lava Jato, tem que mostrar efetividade, tem que denunciar, entendeu? Tem que investigar, tem que levar condenações, tem que prender esses vagabundos. Então, sabe, agora, o que é interessante disso tudo é que o CNMP, que fica perseguindo procurador na rede social, falando mal aí do STF, etc., não faz nada diante dessa inércia desses procuradores. Então, assim, desculpa, né? Esse tipo de postura, como diz a juíza, abre aspas, contribui severamente para a inefetividade da persecução penal. Fecha aspas. Ou seja, para a impunidade. Então, assim, me desculpem, trabalhem e eu vou ser o principal apoiador. Agora, nesse ritmo aí, nessa toada, não dá. E aí eu fiz uma referência a algo muito tão importante quanto, mas enfim, que aumenta a importância dessa discussão. Por que você está discutindo isso, Cláudio? Simplesmente porque, gente, há poucos dias, o Edson Fachin pegou ali a delação do Palocci e viu uma série de coisas que precisavam ser investigadas, falou, não, isso aqui é atribuição do Ministério Público Federal de São Paulo, e mandou para lá. Então mandou para lá as informações que o Palocci revelou do enterro da Castelo de Areia, da Operação Castelo de Areia, das propinas da Ambev e do esquema de informações privilegiadas para o Itaú, Unibanco e Safra, e o Banco Safra. Então, é o filé mignon da delação do Palocci, né, além lá daquela parte do BTG, e o Fachin mandou isso para São Paulo. São Paulo você tem 6 procuradores em dedicação exclusiva, que só cuidam disso. Será que não tem tempo? Está precisando de gente? O pessoal lá entrou em contato comigo depois que eu publiquei, falou assim, vem cá conhecer. Eu falei, não preciso conhecer. Eu preciso ter explicação. Me mandem uma informação detalhada, explicando o que vocês fizeram nos últimos anos. O que vocês fizeram nos últimos meses. Né? E se está precisando de gente, cadê? Tem pedido para a PGR de mais gente? Está faltando recurso? Tem pedido para a PGR para faltando recurso? Demandem, a gente põe isso, expõe esse negócio e pressiona a PGR. Até lá não tem outro jeito. Então, assim, essa é a situação. Eu tinha deixado aqui, tinha separado uma última notícia.
que eu ia falar que aconteceu, mas eu vou fechar o nosso vídeo aqui com essa notícia, para vocês ficarem com aquele saborzinho assim na garganta de guarda-chuva. Hoje, a JBS, que existe em função do roubo do BNDES, divulgou a notícia maravilhosa para eles de que a empresa, a Pure Sprite, que eles compraram, né, com dinheiro do BNDES, comprou uma concorrente chamada Tulip Company, aí cerca de 354 milhões de dólares, né? E a Tulip, ela é nada menos do que a líder na produção de carne suína e alimentos preparados na Europa. Então, assim, com a compra da empresa, o grupo JBS ganha o status de líder global na produção de aves e alimentos preparados e primeiro lugar na Europa na produção de carne suína e alimentos preparados. Parabéns, vocês transformaram o Joesley e o Wesley Batista em líderes globais na produção de aves e estão gerando emprego na Europa agora, vão passar a gerar emprego na Europa, tudo com dinheiro seu, meu, né, dinheiro do contribuinte, lesado, otário. Todos nós somos otários, somos um bando de otários, né? Então tá lá. E isso no dia em que o Lúcio Funaro vai à CPI do BNDES e fala, expõe todas essas vísceras, né, de como se criou esse império de proteína animal. Ele, que era um dos operadores, falou assim, eu era um compadre, tratado como compadre ali pelo Joesley Batista, virou delator, entregou tudo. E ele fala, até o esquema de compliance, até o compliance da JBS era criado para poder, vamos dizer assim, permitir o roubo. É um negócio assim fantástico, tá? Então é isso, parabéns a vocês. Não basta gerar emprego nos Estados Unidos com dinheiro nosso, agora também na Europa. Um abraço a todos, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista. Tchau.